Já aconteceu de você acordar às 3 horas da manhã, com o coração inquieto, sem conseguir explicar por quê? Para muitos, esse horário parece apenas uma coincidência incômoda, mas será mesmo? E se esse despertar fosse um chamado? Um convite direto de Deus para entrar em sua presença? A verdade é que esse momento silencioso, quando o mundo ainda dorme, carrega um peso espiritual profundo. Ignorá-lo pode ser como fechar os olhos para uma oportunidade de transformação e proteção divina. A oração de madrugada não é uma prática comum, mas os que a adotam testemunham mudanças radicais. Você sabia que orar nesse horário pode ser uma das chaves mais poderosas para vencer batalhas espirituais, obter respostas e sentir a paz de Deus como nunca antes? É um ato contraintuitivo, desafiador, mas profundamente recompensador. Afinal, quem gosta de sair do conforto da cama? Mas aqui está o segredo: quem atende a esse chamado descobre um nível de intimidade com Deus que poucos alcançam. E há algo mais intrigante: por que 3 horas da manhã? Alguns acreditam que esse horário é um ponto crítico nas atividades espirituais. É quando os céus estão abertos para aqueles que buscam a Deus, e também um momento de batalha contra forças das trevas. Pode parecer assustador, mas a boa notícia é que Deus nos deu armas espirituais, como a oração de proteção poderosa, para vencer qualquer adversidade. Você está preparado para usar essas armas? O que você faria se soubesse que suas orações nesse horário têm o potencial de mudar sua vida e impactar as pessoas ao seu redor? Talvez você já tenha sentido o peso da madrugada e não sabia o que fazer. Agora, é a hora de descobrir como transformar esse momento em algo extraordinário. Vamos explorar juntos como orar às 3 horas da manhã pode ser um divisor de águas na sua caminhada espiritual. O significado de acordar às 3 horas da manhã. Acordar às 3 horas da manhã parece um mistério para muitos, mas, nas práticas espirituais cristãs, esse horário carrega um simbolismo profundo. Conhecida como a hora espiritual ou a vigília da madrugada, é frequentemente vista como um convite divino para oração. É nesse momento que as distrações do dia estão ausentes e a alma pode se conectar mais profundamente com Deus. Para alguns, acordar assim pode ser desconfortável, mas será que já parou para pensar que talvez seja o Espírito Santo lhe chamando para um propósito maior? Ignorar esse chamado pode ser como fechar a porta para uma oportunidade de transformação. Muitos cristãos acreditam que esse horário é um campo de batalha espiritual. Durante a madrugada, a mente está mais sensível, e há uma percepção de que as forças espirituais, tanto boas quanto más, estão em plena atividade. É por isso que orar às 3 horas da manhã é considerado um ato poderoso e intencional de alinhar-se com Deus. Ao abrir a Bíblia nesse horário, muitos encontram uma nova profundidade em versículos que parecem falar diretamente ao coração. Então, o que você faz quando acorda nesse horário? Volta a dormir ou se levanta para buscar a presença divina? Imagine se despertando e sentindo uma inquietação. Em vez de se irritar, que tal enxergar isso como um convite para orar de madrugada? Esse momento pode ser uma chance de interceder por sua família, sua comunidade e até por situações globais. Já ouviu relatos de pessoas que experimentaram milagres após orações madrugadas? Não são coincidências. O poder da oração de proteção poderosa nesse horário pode transformar não apenas situações, mas também quem você é. Mas por onde começar? Se você já acordou às 3 horas sem motivo aparente, pode ser útil criar uma rotina de oração para esse momento. Prepare uma lista de pedidos de oração ou escolha um versículo para meditar. Por exemplo, use Salmo 63, como uma forma de direcionar seus pensamentos. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Isso não apenas dá um norte para sua oração, mas também cria um momento de entrega genuína. No entanto, saber que há um chamado espiritual não é suficiente. A questão maior é: você está disposto a atender esse chamado? Esse é apenas o início de um caminho de descobertas espirituais que podem mudar a sua vida. Afinal, acordar nesse horário pode significar muito mais do que um simples despertar, é uma chance de buscar a Deus de forma única e poderosa. E isso nos leva a compreender o que torna as 3 horas da manhã um momento tão especial. Compreendendo as práticas espirituais. As 3 horas da manhã são um horário carregado de significados espirituais. No contexto cristão, é visto como um momento estratégico em que as forças espirituais estão mais ativas. Por um lado, é um tempo de ataque do inimigo, mas também é um momento de acesso direto à presença de Deus.
Esse horário é considerado uma vigília espiritual, um convite para os crentes se levantarem e se colocarem na brecha por suas vidas e pelas vidas de outros. Não é curioso que, quando tudo está em silêncio, Deus pareça falar mais alto? Há uma razão pela qual muitos líderes espirituais encorajam a prática de orar de madrugada. A tranquilidade do momento permite um nível de concentração que raramente experimentamos durante o dia. É nesse horário que corações aflitos encontram consolo e mentes agitadas experimentam paz. Como Jesus em Marcos 1:35, que se retirou para orar de madrugada, somos chamados a seguir seu exemplo. Será que há algo em sua vida que poderia mudar se você dedicasse esse tempo exclusivamente a Deus? Uma das crenças comuns é que as 3 horas da manhã são um período de guerra espiritual. Nessa hora, muitos intercessores espirituais se colocam em oração para batalhar contra forças malignas que buscam atacar as famílias, relacionamentos e até as nações. Talvez isso explique por que tantos sentem um despertar inexplicável. Ignorar o chamado pode ser como perder a chance de participar dessa luta espiritual. E quem sabe? Sua oração nesse horário pode ser a resposta que alguém está desesperadamente esperando. Orar nesse horário também pode trazer uma conexão pessoal mais profunda com Deus. Quando tudo está quieto, você consegue ouvir melhor a sua voz. Muitos cristãos relatam que, durante esses momentos, Deus traz respostas, conforto e até revelações. Por que não tentar separar 5 ou 10 minutos para meditar em passagens como Lamentações 2:19, que diz: "Levanta-te, clama à noite, no começo das vigílias da noite"? Essa prática pode transformar seu relacionamento com Deus de maneira significativa. Mas, se as 3 horas da manhã são tão importantes espiritualmente, como nos preparar para aproveitar esse momento? A resposta está em entender que a oração nesse horário não é apenas uma ação, mas uma postura de entrega e expectativa. Ao preparar sua mente e coração, você se alinha com a vontade de Deus e se torna parte de algo muito maior. E isso nos leva a explorar como começar a orar efetivamente quando você for chamado para esse momento único. Passos para orar às 3 horas da manhã. Orar às 3 horas da manhã pode parecer desafiador, mas seguir alguns passos simples pode transformar essa experiência em algo poderoso. O primeiro passo é preparar o coração e a mente. Antes de tudo, é importante se acalmar e direcionar seus pensamentos para Deus. Isso pode ser feito através de uma breve leitura bíblica, meditação em um versículo específico ou ouvindo músicas de adoração que aquietem a alma. Pense em algo simples, como respirar profundamente enquanto repete mentalmente: "Senhor, estou aqui, fala comigo". Esses pequenos gestos ajudam a criar um ambiente espiritual propício para a oração. Confissão e arrependimento são passos indispensáveis nesse momento. Reconhecer suas falhas diante de Deus não apenas limpa sua consciência, mas abre caminho para uma conexão mais profunda. É como limpar a lente de uma câmera para enxergar melhor. Um exemplo prático seria dizer algo como: "Senhor, perdoa-me pelas vezes que escolhi meu caminho em vez do teu. Ajuda-me a mudar". Essa honestidade prepara o terreno para que sua oração seja eficaz e sincera. A ação de graças e o louvor são o próximo passo essencial. Antes de apresentar suas necessidades, tire um momento para agradecer por tudo que Deus tem feito em sua vida. Mesmo nas dificuldades, há razões para louvar. Por exemplo, agradeça pela saúde, pelo alimento ou até mesmo pela oportunidade de estar em sua presença às 3 horas da manhã. Essa prática muda o foco de seus problemas para a grandeza de Deus. Cantar um trecho de um hino ou recitar um versículo como o Salmo 100:4 pode elevar ainda mais o seu espírito. Após isso, vem a intercessão. Esse é o momento de orar pelas necessidades dos outros, seja por sua família, amigos ou até mesmo por situações globais. Imagine um amigo que está enfrentando uma crise, use esse tempo para colocar o nome dele diante de Deus. Diga algo como: "Senhor, abençoe a vida do João, fortaleça a sua fé e traga solução para os desafios que ele está enfrentando". Orar pelos outros não apenas abençoa suas vidas, mas também aumenta a sua sensibilidade espiritual. Por fim, chegue ao momento dos seus pedidos pessoais. Isso não significa listar desejos egoístas, mas abrir seu coração diante de Deus, buscando direção, provisão e sabedoria. Se você está confuso sobre uma decisão importante, pergunte diretamente: "Senhor, o que o Senhor quer que eu faça?". Assim, cada passo dado nesse momento de oração constrói um diálogo com Deus. E enquanto isso se desenrola, surge a necessidade de enfrentar as batalhas espirituais que podem se manifestar nessa hora.
guerra espiritual. A oração às 3 horas da manhã muitas vezes envolve guerra espiritual, uma prática que requer coragem e discernimento. Esse é o momento em que o cristão se posiciona contra forças espirituais das trevas, usando a autoridade que Cristo nos deu. Não se trata de orar de forma passiva, mas de declarar com firmeza as promessas de Deus e quebrar fortalezas espirituais. Por exemplo, ao enfrentar sentimentos como medo ou ansiedade, você pode proclamar: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio, 2 Timóteo 1:7. Essa postura ativa é essencial para vencer as batalhas invisíveis. Muitos cristãos subestimam a importância de não ignorar o chamado para orar de madrugada, especialmente quando sentem ataques espirituais. Esse é o horário em que sonhos perturbadores ou sensações de opressão são mais comuns. Ao invés de temer, lembre-se de que a oração é sua arma mais poderosa. Declarar versículos como Salmos 91:11, que fala sobre Deus ordenar aos anjos que nos guardem, pode trazer paz e proteção. A oração de proteção poderosa é uma ferramenta indispensável nesse momento. A guerra espiritual também envolve orar por outras pessoas que estão passando por ataques semelhantes. Se você conhece alguém enfrentando lutas intensas, use essa hora para interceder. Diga algo como: Senhor, eu clamo pela vida do meu irmão. Que toda obra maligna contra ele seja desfeita em nome de Jesus. Imagine o impacto que suas palavras podem ter, pois Deus responde às orações dos justos. Nunca subestime o poder da intercessão nesse contexto. Além disso, utilize declarações bíblicas como uma espada espiritual. Passagens como Efésios 6:12 nos lembram de que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. Transforme essa verdade em oração: Senhor, eu visto a armadura de Deus e rejeito toda investida do inimigo. Esse tipo de prática não apenas protege você, mas fortalece sua fé e confiança na soberania de Deus. É um ato de resistência espiritual que traz libertação. Entretanto, a guerra espiritual não é apenas combate, é também ouvir a estratégia que Deus deseja compartilhar. Às vezes, a vitória na batalha depende de parar e escutar o que Ele tem a dizer. E é nesse silêncio intencional que descobrimos o próximo passo: aprender a escutar a voz de Deus em meio ao silêncio da madrugada. Escuta. A oração não é apenas falar com Deus, é também aprender a ouvir. Às 3 horas da manhã, o silêncio profundo da madrugada cria o ambiente perfeito para isso. Muitas vezes, o cansaço do dia e as distrações do mundo abafam a voz de Deus. Mas quando tudo ao redor está quieto, o coração se torna mais sensível ao sussurro do Espírito Santo. Este é o momento de aquietar a alma e simplesmente estar presente. Já pensou que Deus pode estar esperando que você apenas pare para escutá-lo? Para ouvir a voz de Deus, é essencial praticar a quietude e a atenção. Você pode começar lendo um versículo e pedindo que Deus revele algo específico sobre sua vida. Por exemplo, ao meditar em Salmos 46:10, que diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, pergunte: Senhor, o que isso significa para mim hoje? Muitas vezes, ele responde com impressões internas, ideias ou até a lembrança de outro trecho da Bíblia. A escuta é uma forma de diálogo. Deus fala, mas é preciso espaço para ouvir. Um exemplo prático de como escutar é ter um caderno de oração. Quando você sente que Deus está falando algo, anote. Talvez Ele traga à sua mente uma pessoa para quem você deve orar ou uma decisão que precisa tomar. Anotar essas percepções ajuda a organizar seus pensamentos e valorizar o que Deus está comunicando. Muitas vezes, o que você registra nesse momento se torna uma resposta clara para situações futuras. Ouvir a Deus exige prática e paciência. Nem sempre a resposta virá de forma audível ou imediata, mas Ele encontra maneiras de falar ao coração. Pode ser por meio de um versículo que você leu, um louvor que toca sua alma ou uma sensação de paz inexplicável. A escuta é como ajustar a frequência de um rádio: quanto mais você pratica, mais clara fica a conexão. E lembre-se, o silêncio de Deus também é uma resposta, que nos ensina a confiar. Assim, escutar a Deus não é um fim em si mesmo, é uma preparação para algo maior. À medida que você se alinha com sua voz, Ele lhe dá direção, sabedoria e força para enfrentar os desafios que virão. E isso nos leva a considerar os fundamentos bíblicos que sustentam a prática de orar de madrugada e escutar a Deus nesse horário. Fundamentos bíblicos para orar às 3 horas da manhã. A Bíblia está repleta de exemplos que fundamentam a prática de orar de madrugada.
Um dos versículos mais marcantes é Marcos 1:35, onde lemos que Jesus, antes do amanhecer, retirava-se para orar. Este é um convite claro para que os crentes sigam seu exemplo, dedicando as primeiras horas do dia ao Pai. Orar nesse horário é mais do que um hábito, é uma oportunidade de imitar aquele que viveu uma vida de plena comunhão com Deus. Já imaginou o impacto de começar o dia alinhado com a vontade divina? Outro versículo poderoso é Salmos 63:1, que diz: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Essa busca, especialmente durante a madrugada, simboliza uma sede genuína pela presença de Deus. Imagine-se no deserto espiritual, onde a única fonte de água viva é encontrada na oração e na palavra de Deus. Meditar nesse versículo enquanto se ajoelha em silêncio pode transformar uma simples madrugada em um encontro profundo com o Senhor. Lamentações 2:19 nos dá mais uma perspectiva: levanta-te, clama à noite, no começo das vigílias da noite. Derrama o teu coração como água diante do Senhor. Este chamado encoraja os crentes a orar de forma intensa e vulnerável durante as vigílias. Esse ato de derramar o coração pode ser tão simples quanto chorar diante de Deus por uma situação difícil ou tão profundo quanto interceder por alguém em sofrimento. Há algo especial em saber que, enquanto o mundo dorme, você está travando batalhas espirituais com Deus ao seu lado. Além desses exemplos, as Escrituras nos ensinam que a madrugada é um momento de intimidade sem interrupções. No silêncio das primeiras horas, você pode encontrar espaço para meditar profundamente na palavra. Um exercício prático é escolher um salmo, como o Salmo 119, e lê-lo lentamente, pedindo que Deus fale através de cada linha. Esses momentos criam um ambiente fértil para ouvir a voz divina e discernir suas instruções. Esses fundamentos bíblicos não são apenas histórias para inspirar, são direções práticas para moldar sua vida espiritual. Cada versículo é um lembrete de que Deus valoriza os momentos em que você se dispõe a buscá-lo, mesmo que isso exija sacrifício. Mas quais são os benefícios práticos de atender a esse chamado e orar de madrugada? Isso é algo que precisamos explorar a seguir. Benefícios de orar às 3 horas da manhã. Orar às 3 horas da manhã oferece benefícios espirituais que vão muito além do que se pode imaginar. Um dos maiores ganhos é a sensibilidade espiritual ampliada. Durante a madrugada, quando tudo está em silêncio, o coração se torna mais receptivo à presença de Deus. É como sintonizar uma estação de rádio com menos interferência. Muitos cristãos relatam que, nesses momentos, experimentam uma paz que transcende o entendimento humano, tornando esse tempo um refúgio para a alma. Já se perguntou como seria começar o dia com uma consciência espiritual renovada? Outro benefício poderoso é o tempo sem distrações com Deus. Durante o dia, é fácil ser engolido pelas tarefas e preocupações, mas na tranquilidade da madrugada, você pode dedicar sua atenção exclusiva a Ele. Imagine-se em um encontro íntimo com Deus, onde nada compete pela sua atenção. É nesse espaço que você pode abrir o coração sem reservas, meditar profundamente e se conectar de forma mais autêntica. Orar de madrugada é como entrar em uma sala reservada onde apenas você e Deus estão presentes. Seguir o exemplo bíblico também é um benefício que fortalece a disciplina espiritual. Quando você ora nas primeiras horas, está em sintonia com o que Jesus fazia. Essa prática não é apenas uma ação devocional, é um treinamento para a alma, que a torna mais resiliente às pressões do dia a dia. Se Jesus, em sua plenitude, viu a importância de orar de madrugada, quanto mais nós devemos buscar esse momento. É um lembrete prático de que a disciplina no espiritual reflete em todas as áreas da vida. Além disso, orar às 3 horas da manhã pode trazer respostas específicas para questões que você carrega no coração. Deus é um Deus de detalhes e, muitas vezes, escolhe esses momentos para trazer revelações importantes. Quantas vezes você já buscou uma direção clara e não conseguiu ouvir? Tente levantar-se nesse horário e pergunte: Senhor, o que devo fazer? Muitos cristãos testemunham como orações madrugadas trouxeram respostas que mudaram suas vidas de maneira prática e definitiva. Finalmente, esse hábito cria um relacionamento mais íntimo com Deus, fortalecendo sua fé e confiança nele. Quanto mais você se dedica a buscar a presença de Deus, mais percebe que Ele está perto. E esse crescimento espiritual não fica apenas na teoria, ele transborda para a sua vida diária, impactando suas decisões, relacionamentos e até mesmo sua disposição emocional. Mas para colher esses benefícios, é necessário saber como estruturar essa prática de forma prática e eficaz, algo que exploraremos no próximo tópico.
Dicas práticas para orar às 3 horas da manhã. Se comprometer a orar às 3 horas da manhã pode parecer difícil, mas algumas dicas práticas podem tornar essa experiência mais fluida e transformadora. A primeira é simples: configure um alarme. Muitas vezes, o cansaço nos faz ignorar o chamado para orar de madrugada, mas um lembrete gentil pode ajudar. Além disso, ao acordar, evite ficar na cama para não correr o risco de voltar a dormir. Levante-se imediatamente, lave o rosto com água fria e comece com uma breve oração para se preparar. Outra dica valiosa é criar um espaço de oração. Ter um local reservado e tranquilo, como um cantinho no quarto ou na sala, ajuda a focar sua mente e a tornar o momento especial. Esse espaço pode incluir uma Bíblia, um caderno de anotações e uma vela ou lâmpada suave para criar uma atmosfera acolhedora. Quando você entra nesse espaço, sua mente já se alinha ao propósito de buscar a Deus. Isso transforma a oração em um ritual significativo e esperado. Utilizar ferramentas de orientação para a oração também pode ser muito útil. Por exemplo, você pode criar uma lista de pedidos ou seguir um devocional específico. Outra ideia é escolher passagens bíblicas relacionadas à madrugada, como Marcos 1:35 ou Lamentações 2:19, e meditar nelas. Essas ferramentas ajudam a manter o foco e a evitar que a mente divague. Se você gosta de música, uma playlist de louvores calmos também pode ser um ótimo ponto de partida para preparar o coração. Manter-se fisicamente alerta é essencial. Sentar-se confortavelmente ou caminhar enquanto ora pode ajudar a evitar que o sono tome conta. Se preferir, ore em voz alta ou faça declarações bíblicas com firmeza, como: Senhor, eu declaro que minha casa está protegida sob o teu cuidado. Essa postura ativa não apenas o mantém desperto, mas também dá mais intensidade às suas orações. Transforme esse momento em algo dinâmico e energizante. Por fim, seja consistente. Não desista se não sentir uma resposta imediata ou se encontrar dificuldades no início. A prática de orar de madrugada é uma jornada, não um evento único. Comece com pequenos passos e aumente o tempo conforme se sentir confortável. Com o tempo, você verá como esse hábito transforma sua vida espiritual e fortalece sua conexão com Deus. E, à medida que você se dedica a essa prática, perceberá que está plantando sementes de fé e crescimento que produzirão frutos abundantes. Inspiração. Agora que você sabe como orar às 3 horas da manhã, a pergunta é: vai atender a esse chamado ou deixará passar mais uma oportunidade de transformação espiritual? Imagine o impacto de estabelecer esse hábito em sua vida: momentos íntimos com Deus, vitórias em batalhas espirituais e uma paz que ultrapassa todo entendimento. Será que não é isso que você tem buscado há tanto tempo? Acordar de madrugada para orar exige coragem e determinação, mas a recompensa é incomparável. O que está impedindo você de começar? Será o medo, a preguiça ou a dúvida? Lembre-se, cada oração feita nesse horário tem o poder de mudar destinos. E se sua oração for a resposta que alguém precisa? Que tal começar hoje mesmo e experimentar o que Deus pode fazer através da sua fé? Compartilhe nos comentários: você já tentou orar às 3 horas da manhã? O que aconteceu? Vamos conversar sobre isso. E se esse conteúdo foi útil para você, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe mais reflexões e ensinamentos que vão transformar sua vida espiritual. Juntos, podemos explorar ainda mais os mistérios e as bênçãos da caminhada com Deus.